militante espírita de grande prestígio no Brasil e também no nosso país, visto que não é agora que a conhecemos, a não ser pessoalmente, alguns de nós, mas já a conhecemos através de várias referências, citações e de alguma bibliografia publicada. É unânime a consideração que lhe botamos, assim como no Brasil, e sendo Heloísa Pires uma guardiã, uma defensora da doutrina espírita na sua autenticidade, é muito bom tê-la tido em Portugal, no nosso país, e hoje aqui na Federação Espírita Portuguesa, porque naturalmente da prática da doutrina, quando não há suficiente cuidado com o estudo, é natural surgirem pequenos desvios que importa sempre corrigir. Ora, a nossa visitante tem essa característica, é conhecida pelo seu rigor, pelo seu conhecimento, pelo seu sentido esclarecido da doutrina espírita. Por isso é um prazer para nós, porque a Federação e todos os nossos centros espíritas pugnamos também pela autenticidade da doutrina, para não cairmos em desvios que são sempre possíveis. Esta circunstância é, pois, muito grata para nós e sempre oportuna e de troca de impressões todos lucramos, todos temos a aprender. O Centro Espírita Perdão e Caridade merece o nosso louvor pela iniciativa de ter trazido ao nosso país esta ilustre visitante. A Federação teria tido muita honra, muito prazer em associar-se em tudo que fosse possível e necessário. Parece que não foi necessário e estamos muito felizes hoje, de qualquer maneira, em termos no nosso país Heloísa Pires. E ela dar-lhe um insignificante, ou melhor, um pequeno, mas muito significativo testemunho do nosso apreço e vamos, por isso, ofertar-lhe uma medalha da Federação Espírita Portuguesa. Muito obrigada. Prova do nosso regozijo em a termos chegado, do nosso grande contentamento. Muito obrigada. Desde 1926, que eu essa Portugal lindíssima, meu Deus, mereço. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Diz, será de todos nós. Quanto ao caminho, pois nada, filhos, e há sempre um espírito amigo. Havia alguém que nos dizia: temos sempre um espírito amigo que nos vai guiando e que nos dá sempre um lugarzinho para pôr o carro. Foi o que aconteceu hoje. Apesar de andar um pouco desorientados, mas conseguimos chegar. E aproveitando a oportunidade que o nosso companheiro e amigo João Xavier nos dá, pois nós queremos hoje também, já com a lagriminha da saudade do canto do olho, porque é assim mesmo, depois temos a grande alegria, portanto, de termos connosco a nossa companheira, a professora Heloísa Pires. Para nós, Centro Espírita Perdão e Caridade, tem um grande significado esta sua presença junto com nós. Tal como já referimos, mas de qualquer modo temos aqui voltar a repetir por todos os presentes. Depois de trazer cá a professora Heloísa Pires, era para nós, Centro Espírita Perdão e Caridade, um ponto de honra, digamos assim. Porque a nossa casa deve-lhe muito à professora, sua família, portanto, mais concretamente, seu pai, José António Pires. E foi devido à grande amizade que existia entre o grande pioneiro do Espiritismo em Portugal, que é o nosso companheiro Casimiro Duarte, a sua ligação que havia com a família Plano Pires, que nos foi doado, portanto, sermos editores com os direitos de autor
do trabalho do professor Herculano Pires Pereira. Portanto, a tradução das três obras de codificação, que foi o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios e o Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a isso, nós somos, portanto, os editores em Portugal e somos nós, portanto, que editamos esses livros e tendo assim um grande benefício para a nossa casa, pois, como sabem, é do produto dessa venda de livros que nós conseguimos sobreviver. E depois disto, nem quero roubar mais tempo, porque a hora é da nossa companheira. Obrigado por serem bem-vindos. Obrigado, amigo, por ter dado esta oportunidade. Obrigado. Boa tarde a todos. Já sentindo as saudades de quem vai partir, depois de um reencontro com corações e lugares, feliz por ter caminhado entre tantos amigos, não poderia deixar de ainda essa vez homenagear meu pai, meu amigo, meu irmão, esse indivíduo que também é amado em Portugal, falando sobre José Herculano Pires, vida e obra. Tentarei falar sobre a vida um pouco mais, ele nunca deixa, mas vou fazer a força, porque realmente a vivência espírita que Herculano exemplificou nessa encarnação fala alto aos nossos corações. E não fosse eu, filha de Herculano, não fôssemos nós, discípulos de Herculano, provavelmente teríamos trilhado os outros caminhos, com menos cores, com menos flores, com menos alegria. José Herculano Pires nasceu em Avaré em 1914, pequena cidade no estado de São Paulo. Uma vida de sacrifício. O pai de Herculano apresentava problemas mediúnicos vários e Herculano assumiu o lugar como filho mais velho de pai da família. Mais tarde ele escreveria 2 livros que contam esse período da infância. Os Sonhos Nascem na Areia, um livro lindo quando ele fala dos seus ideais, da sua juventude, da caminhada pelas ruas cheias de areia de Cerqueira a César, e ele brinca que dava-se um passo à frente e 2 para trás. Tal era a dificuldade em caminhar na areia. Dos seus sonhos de menino, que aparecem também em outro livro, O Menino e o Anjo, quando ele conta que deitado na cama grande do seu quarto, olhava um quadro e via um anjo, e o anjo descia e falava com Herculano. E nesse livro para crianças e para adultos, ele fala sobre as asas do anjo, explicando a alegoria linda, fala sobre o ectoplasma, fala sobre a possibilidade de materialização do anjo. Menino, poeta, filósofo de ação, ele apresenta exatamente o conhecimento espírita através deste livro encantador, O Menino e o Anjo. Nos Sonhos Nascem na Areia, ele conta os seus sonhos, seus ideais, o desejo de construir uma creche para receber crianças abandonadas, o que surgiria muito depois, a creche da Lua, onde 25 crianças tiveram a oportunidade de receberem o lado bom da vida e de se receberem a visita de Jesus de Nazaré. Fala sobre os natais que organizava na pequena cidade. Às vezes reclama de alguns indivíduos que podiam auxiliá-lo na organização do Natal e não o fazia. Mas, em geral, sempre a palavra escrita de Herculano é um hino de gratidão a Deus, nosso Pai. Nas horas de tempestade, ele conta que pegava uma bicicleta e ia fazer piquenique. Ele adorava o campo e era ali, em contato com a natureza, olhando o céu muito azul, que ele se refazia e voltava para casa pronto a resolver os problemas que o familiar difícil e querido havia criado. Herculano fala também sobre o encontro com Virgínia, minha mãe. Os 2 espíritas jovens, Herculano, espírita brilhante, mas que havia sido teosofista, antes coroinha na igreja, depois teosofista e depois espírita, aos 19 anos, quando encontrou o Livro dos Espíritos. Leu e diz que finalmente encontrara a filosofia que expressava o que ele pensava e o que ele desejava. Encontram-se ele e Virgínia um encontro de mocidade,
Virgínia fazia os bolos, sempre adorou fazer bolos e receber visitas. Só agora, aos 76 anos, está mais calma, mas ainda faz bolos. E os dois se encontraram. Herculano falando brilhantemente, moço, inteligente, idealista, autodidata. Só muito mais tarde ele consegue entrar, graças a livros premiados, numa universidade. Entra e faz o curso em primeiro lugar, faz seu mestrado, é respeitadíssimo. Como diz Humberto Mariotti, já então era um filósofo. Apenas faltava o diploma, que ele consegue. O encontro de Virgínia e Herculano foi muito interessante. Virgínia disse que não pretendia casar cedo. E Herculano disse que quando a olhou, falou, é com essa que eu vou. E a partir daí, Virgínia recitava poesias e falava na casa espírita. E Herculano falou muito bem. Mas quando ele encerrou seu Pedro Amar, um habitante antigo da cidade que vivia em luta constante com os padres que naquela época o atacavam por ele ser espírita, chamou e disse, Herculano, és jovem, és brilhante, mas hoje foste mais teosofista do que espírita. Trata de estudar mais a doutrina. Herculano disse que aceitou o conselho e com 19 anos iniciou com mais rigor o estudo da doutrina espírita e passou a sua vida estudando, dando aulas sobre o Livro dos Espíritos durante 30 anos, no Clube dos Jornalistas Espíritas do Estado de São Paulo. E ele diz que tudo isso o fazia entender como ele ainda não sabia nada. Quanto havia para aprender? Como dizia Herculano, nós só nos iniciando na compreensão do universo, entendemos que nós nada sabemos. Mas entendemos também que Jesus é o nosso referencial, a nossa luz, que supre as nossas deficiências e que permite iniciarmos o nosso desenvolvimento espiritual, não através do sofrimento e da dor, mas através do estudo, do esclarecimento, do auxílio aos mais necessitados. Herculano casa com Virgínia e vão morar em Cerqueira César. Logo depois morre a minha avó, mãe da minha mãe, e meu avô fica desavorado com 6 filhos. E Herculano diz, venham aqui para casa. A casa era pequena, mas o coração era grande. Sempre daí em diante meu avô morou com meu pai, adorava meu pai. Se às vezes com as filhas havia alguma fervurinha, com o pai nunca. Os dois faziam um aniversário no dia 25 de setembro. Meu avô era carnívoro, adorava carne. Herculano nunca comeu carne, mas não com fins de evolução, desde pequenininho. Diz Buda, se não comer carne provocasse evolução, o elefante seria o animal mais evoluído do planeta, o que não acontece. Então Herculano diz, o Livro dos Espíritos diz que a proteína alimenta. Não era por isso, é que realmente ele não apreciava a carne. E nos dias de aniversário colocava-se de um lado a alimentação para o avô, o leitão, o frango, e do outro lado a alimentação do Herculano, a maionese, a torta. E era muito alegre. Meu pai olhava com muito amor e chamava-o de meu filho. Eram 2 espíritos amigos. E a casa era uma delícia. Como não era muito grande, usava-se beliches. No Brasil são 2 camas, uma sobre outra. Havia o quarto dos homens, o quarto das mulheres e o quarto do casal. Um menininho me perguntou certa vez, mas por que separar os homens das mulheres? Porque facilitava, podia se tocar com mais tranquilidade. É um costume muito saudável e não tenho nada contra essa prática. E as conversas, a afinidade, fazia com que homens e mulheres se separassem. Quando nós nascemos, as meninas 3 se encaminharam para o quarto das meninas e os meninos, o menino um só, Herculaninho, foi no quarto dos meus tios. A casa era uma alegria e ainda vinham parentes, amigos. Herculano implantou o Evangelho no lar, mais tarde mudou para Marília, onde nascemos eu e Herculaninho. Helena nasceu em Cerqueira César e mais tarde Herculano foi para São Paulo, onde se fixou e nasceu Helenilda. E ele fazia o Evangelho no lar. E a vizinhança adorava o Evangelho no lar. Herculano era um homem culto, meigo, agradável, muito amoroso. Ele era muito calado antes de conhecer Virgínia.
E Virgínia, como a maioria das mulheres, falava por quantas juntas tinha. Então Herculano foi começando também a falar. E uma nossa amiga, Dona Luísa, um dia veio visitar-nos, e Herculano estava casado há uns 5 anos, abriu a porta e falou: tia Luísa, que alegria! Abraçou e deu 2 beijos. Ela parou e falou: Herculano, como mudaste? Como o casamento te fez bem? E ele gostava, quando deixavam, que a casa tinha mulher demais, ele contava muitas histórias, brincava, alegre, adorava comemorar aniversários, festa de casamento, era uma pessoa muito feliz. Sempre vi Herculano feliz nessa existência. Mesmo quando no fim da vida, com 2 cataratas inoperáveis, ele já não conseguia ler, não se importava. Escrevia errado, porque aprender a escrever sozinho, autodidata, ele escrevia olhando para as teclas da máquina. E às vezes ele escrevia e falava: leiam para mim. Aí nós demos: pai, não dá para entender nada, tá? Dá para vocês. Ele dava risada e falava: corrijam-me. E ditava para que escrevêssemos para ele. O bom humor dele e de Virgínia era uma constante. Só mais tarde eu vim a saber que enfrentaram problemas econômicos. Nunca notei. Havia alegria, havia calor humano, havia sempre um cafezinho e um bolo. E visitas, entrando, saindo, conversando, pessoas que perderam os filhos, mães e pais que perderam os filhos. Eu lembro de uma senhora que perdeu 2 meninas, passavam a madrugada, não conseguiam dormir, não se preocupavam se os outros queriam dormir. Elas passavam a madrugada e Herculano conversando, consolando, um homem que exemplificou o amor a Jesus e o amor às pessoas. Nunca vi Herculano fazer diferença entre uma pessoa intelectualmente desenvolvida e uma pessoa necessitada, não. Ele conversava horas com a nossa faxineira. De longe ouvíamos, eram 2 amigos. Conversava com as moças pegadoras. As meninas iam lá falar sobre as dificuldades do namoro, de casamento. Conversava com os cientistas, dava aula nas universidades, mas era sempre aquele espírito que amava as pessoas pela essência luminosa, independente de status econômico, de status social, de status intelectual. Era uma expressão do amor. Adorava os natais com Herculano. Procuro fazer os natais agradáveis com os meus filhos, mas sei que nunca conseguirei imitar os natais de Herculano Pires. Um mês antes, Herculano já começava a se preparar para o Natal. 15 dias antes comprava a árvore que era natural, colocava um vaso, colocava areia, pedras, cuidava, ele zelava pela árvore de Natal. Ele, auxiliado pelas crianças, pendurava as bolas, os enfeites, punha neve, os algodões e comprava chocolate e também pendurava chocolate e geleia. A árvore dava chocolate umas 8 vezes antes do Natal. Nós crianças acabávamos com o chocolate, aí ficávamos esperando a árvore novamente dar chocolate. Era uma delícia. E na noite de Natal havia toda uma solenidade. Contava-se história de Jesus, recitava-se poesias, ou lia-se trechos interessantes de livro. Herculano procurava mostrar a importância de Jesus em nossas vidas e na modificação do planeta Terra. Depois vinha a prece, sempre ele pedia alguém, Herculano delegava poderes, ele gostava de trabalho de equipe. Pedia a uma das crianças ou jovens que fizesse a prece e só então ceiávamos. À meia-noite ceiávamos, ouvindo o som de músicas de Natal. E a divisão na mesa, de um lado o vô, o chefe, com as carnes, do outro lado Herculano, o outro chefe, com as verduras, o palmito e a ervilha. E depois em conjunto os pudins, os bolos, alegria, amor, vizinhos, todos que não tinham onde passar o Natal, venham para casa. Primos vinham de longe. Eu já me pergunto, mas onde dormia tanta gente? Não descobri. E havia um vizinho nosso, o senhor Armando, a filha dele, Assunção de Lu, que está em Portugal, ele dizia: é um milagre. As panelas enchem-se de arroz, todo mundo come, o arroz não acaba. E hoje, olhando para casa, eu lembro que o leite também rendia, e o bolo e o pão, e havia muita alegria.
E Herculano, além do Evangelho no Lar, que mais tarde foi crescendo e se transformou num evangelho coletivo, finalmente numa casa espírita, ele fazia uma reunião às tertúlias para os não espíritas. Uma vez por mês reunia a vizinhança. Ele estendia o Herculano, a família era universal. Ele ia andando e conversando. Ele e Virgínia saíam de mãos dadas sempre que ele ia ao trabalho. Ela parava com ele no ponto do ônibus, ele antes de subir a abraçava e beijava e partiu. E Assunção de Luca fala, parecia que ele ia para a Europa. Ficavam lá, acenaram um para o outro. Um casal muito unido, muito harmônico, muito amoroso e com a casa aberta a todos. Não se fechava a porta da casa. E ainda Virgínia fazia comida para os bêbados, para os pobres que passavam lá para se alimentarem. E as tertúlias eram a ocasião de apresentação dos escritores nacionais e estrangeiros. Foi assim que ficamos conhecendo Dostoiévski, Leon Tolstói, que Herculano amava profundamente. Ele nos iniciava na leitura de Guerra e Paz, Crime e Castigo, das poesias de Vicente de Carvalho, Camões, Dante Alighieri. Lembro, ele comprava os livros e nós víamos as figuras e amávamos todos aqueles escritores. Mas o nosso amor profundo é e será sempre em torno desse vulto querido José Herculano Pires e da mãe. Só que a mãe está viva, não precisa de tantas homenagens. E os livros vieram. Herculano, aos 15 anos, publicou Contos Azuis. Depois foi publicando, recebendo prêmios, enviando a Mário Graciotti do Clube do Livro, os livros saindo. E quando eu comecei a ler com mais intensidade os livros de Herculano, fiquei fascinada. Eu falava, não, esse é uma obra-prima. Aí saía outra, eu falava, não, esse é a obra-prima. E até hoje sou fascinada, encantada pelos livros deste grande espírito José Herculano Pires. Não só pelo escritor, mas pelo pai, pelo marido, pelo amigo, pelo irmão. Minhas tias estão vivas, moram perto do Richard Simonetti, uma com as minhas primas e outra em Avaré, estão aí para falarem sobre esse vulto magnífico. E a avó Bonina, a mãe, adorava o filho. A minha mãe disse que às vezes até irritava, que o Herculano, chegávamos todos lá, ela só via o filho querido. Mas era um filho especial, ela tinha razão. E a avó dizia, é o melhor filho do mundo, nunca fez uma arte. Aí o Herculano falava, a minha mãe esquece que eu era um menino levado, fiz muitas artes, mas ela me ama tanto que esquece. E ele nos educava dessa forma, com amor, sempre vendo o lado bom, mostrando a necessidade de nos corrigirmos em alguma faceta, mas mostrando primeiro quanto nos amava e quantas qualidades como filhos de Deus nós tínhamos e teríamos se continuássemos a caminhar na estrada que tem como referencial Jesus de Nazaré. O livro primeiro que eu li, quando já mais velho, entendendo melhor, foi O Espírito e o Tempo. Abriu-me um horizonte fabuloso. Até hoje adoro esse livro. Quando vou fazer uma palestra, esparramos na mesa, todos. E fico, e olha aqui, olha ali, eu tenho alguns marcados e fico tão fascinada. Eu falo, Heloísa, para e organize-se. Que eu começo a ler e reler os livros e me esqueço que eu vou fazer a palestra. No livro Espírito e o Tempo, ele apresenta, através dos vários horizontes culturais, o desenvolvimento do homem. E lembra com propriedade, o médium é apenas um indivíduo encarnado. Não é um santo nem um pecador. Outrora, no horizonte oracular e mesmo no horizonte primitivo, endeusávamos o médium. E esses resíduos vêm até hoje na casa espírita. Há um endeusamento do médium de tarefa com compromisso mediúnico. Há uma incapacidade de analisar a comunicação, a produção de um espírito. Seja uma música, seja uma poesia, seja uma pintura. Não é assim, dizia Herculano. É preciso nos lembrarmos da escala espírita apresentada por Kardec. Os médios são espíritos como nós. Os médios são espíritos como nós, existem várias categorias. Quem explica com propriedade é Kardec no livro dos médios. Os médiuns, moralmente falando, mais adiantados e os mais necessitados. Kardec diz, basta lembrar vários instrumentos musicais.
Alguns são como um piano afinado, transmitindo com propriedade a mensagem do mundo espiritual, mas outros são apenas um violino quebrado. Então há que analisar, há que julgar. Foi isso que aprendemos com Herculano. Ou como dizia João: caríssimos, não creiais em todos os espíritos, mas verificai se eles vêm de Deus. No Espírito e o Tempo, ele apresenta ainda o período muito importante para o desenvolvimento do homem, da Revolução Francesa. E lembra como, horrorizados com a nossa própria incapacidade de nos expressarmos na lei de adoração, decretamos a inexistência de Deus e dos santos e estabelecemos o culto à razão. Mas como temos, como diz o livro dos Espíritos, dentro de nós a lei de adoração, que nada mais é do que o reconhecimento da existência de Deus, não é produto de um ensinamento, aparece em todas as épocas, em todos os lugares, e se expressa na reverência do homem a Deus, como temos esta lei, o culto à razão estabelecido na França, que tirou todos os santos e colocou uma bailarina, nada mais fez do que mudar a direção do endeusamento. Embora o homem tenha aviltado a lei de adoração, isso não impede que ela exista com toda a sua intensidade e luminosidade. Ou como diz Kardec, a existência do vinho azedo não impede a existência do bom vinho, pelo contrário, apenas o demonstra. E Herculano respeitava, não fosse ele espírita, perfeitamente essa lei de adoração. O livro de cabeceira de José Herculano Pires era e foi sempre o Evangelho segundo o Espiritismo. A reverência a Jesus era uma constante na vida de José Herculano Pires. O Pai Nosso era uma oração que ele fazia com muito amor. E outro dia, ainda ouvindo uma gravação antiga, ouvi a voz de Herculano fazendo o Pai Nosso e me emocionei profundamente, porque ele dizia: Jesus nos deixou esta prece, que permite uma ligação direta com o Pai, e que mostra que Deus, nosso Pai, está dentro de cada um de nós. E essa ideia ele dilata no seu livro magnífico. Quando saiu esse livro, eu falei: não é o Espírito e o Tempo, esta é a obra-prima, Concepção Existencial de Deus. Hoje já me conformei, são todas obras magníficas, não dá para escolher. Concepção existencial de Deus. Deus nos mostra que Deus é amor. Muitas vezes na casa espírita os resíduos da incompreensão de Deus surgem. Amigos nossos apontam com o dedo acusador dos sofredores e ainda fazem ameaças à semelhança de João Batista. Ai de vós, vocês vão sofrer, vocês erraram no passado, o que pode esperar no presente? Não é assim, diz Herculano. Deus não nos colocou como peixes mergulhados num aquário, chicoteados por seus capatazes. Esta, diz Herculano, é a imagem que criamos na incompreensão do Deus de amor apresentado por Jesus de Nazaré. Deus não nos julga nem nos condena. Deus nos ama infinitamente e perdoa sempre de forma incondicional. Quem se julga e condena, inflexível, rancoroso, se condena às piores penas, somos nós mesmos. Mas Deus permanece ao nosso lado, atenuando, diminuindo nossas faltas. E colocou ainda ao lado de cada indivíduo um anjo da guarda, um espírito de luz, tão bem apresentado no capítulo O Anjo da Guarda do Livro dos Espíritos, que nos esclarece, que nos impulsiona o bem, que nos doutrina nas horas de sono, para que possamos finalmente caminhar em direção à luz. O livro é belíssimo, Concepção Existencial de Deus. Essa ideia da bondade de Deus aparece também no mistério do ser ante a dor e a morte. Quando este livro apareceu, um grande número de espíritas mal me deixava entrar no centro, indignados com a explicação de Herculano Pires sobre a misericórdia de Deus. Os resíduos do passado se faziam alto e eles queriam
queriam transformar a casa espírita num lugar terrível que chicoteasse a todos nós, nos convencendo de que éramos indignos e pecadores. A doutrina espírita é um canto de amor, um hino de liberdade, um convite à conscientização de nossas necessidades, sim, mas de nossas possibilidades luminosas. No mistério do ser ante a dor à morte, hoje a ideia está aí, é natural. Mas Herculano foi um dos pioneiros em falar. Eu nunca esqueço, a primeira edição foi pela Paideia, e na página 132 da primeira edição aparecia o trecho que causava mais polêmica, e um trecho magnífico. Herculano diz assim: o meio espírita tem a mania de, os saberetas espíritas, de apontarem com um dedo acusador os indivíduos em sofrimento e com problemas e dizem: o que será que ele fez no passado? Se aparece uma criança com defeito na perna, imediatamente aparecem os acusadores e dizem: o que ele fez com essa perna no passado? Dizia Herculano: erros todos nós cometemos, mas não devemos por isso dizer que aquele que sofre mais errou mais, tolice. E o que dirão quando aparece um bezerrinho com problema na perna? E que dirão das flores que sofrem? Por que uma flor nasce num lugar riquíssimo e outra num deserto? Por que os animais estão sujeitos aos mesmos problemas do homem, aos cânceres, às alergias, têm as mesmas mortes dolorosas? O livro dos Espíritos nos diz, na pergunta: por que nasce um indivíduo morto? Pode ser um defeito da matéria. É claro que o ser, o homem da terra, está apto a controlar os defeitos da matéria. É para isso que estamos crescendo. É evidente também que o indivíduo da terra aumenta. Aos problemas da matéria, ele acrescenta os problemas criados pelo orgulho e pelo egoísmo. É claro que é necessária uma reeducação para que o indivíduo consiga uma harmonia maior do seu corpo físico, produto da sua harmonia espiritual. Mas enquanto estivermos nos expressando na terra com problema, o espírito de caridade nos manda não julgarmos o nosso próximo, porque na realidade, como diz André Luiz, somos fetos no desenvolvimento da razão. Por que uma criança tem um defeito na perna? Por que um bezerrinho apresenta um defeito na pata? Por que um cachorrinho apresenta um câncer pulmonar? É um mundo em desenvolvimento. Num capítulo lindo, O Mundo Sem Dor, ele diz que ainda não estamos aptos para vivermos num mundo sem dor, que é através dos contrastes que estamos evoluindo, mas que o homem veio para extinguir a dor na terra, para, através do seu desenvolvimento moral, e é o que em muitos casos está se fazendo, extinguir o karma negativo. Trabalhando no ACD, com crianças com paralisia cerebral, com jovens com traumatismos cranianos, com senhores com problemas circulatórios, nós verificamos que existe hoje uma equipe a nível de ciência tradicional, de ciência oficial, que é verdadeira libertadora do karma negativo. Vemos espíritos que se desequilibraram a ponto de nascerem com lábios leporinos, com defeitos no palato, serem recuperados pela equipe médica da AACD. Vemos os cirurgiões plásticos realizando obras divinas na libertação da dor. Vemos os que trabalham na estética, na reconstrução, na reforma dos corpos físicos, fazendo com que o próprio indivíduo que se condenou ao karma negativo consiga a grande libertação. É a esse mundo novo, a esse mundo com mais luzes, a este mundo com possibilidades de felicidade que o Espiritismo nos convida. O mistério do ser ante a dor e a morte é novamente a compreensão deste Deus Pai, deste Deus de amor, deste Deus de libertação. Num outro livro, Obsessão, Passe e Doutrinação, essa ideia continua. O pensamento de Herculano Pires se volta sempre para todos nós, mestre que foi na compreensão de Jesus, para fazer com que consigamos
libertarmos dos complexos de culpas estéreis que criamos através dos séculos. É comum o espírita que não entende a doutrina dizer: eu tenho até medo de morrer, ou que eu vou encontrar do lado de lá. O que é isso, dizer fulano? Vamos nos reunir em grupos, vamos acender uma luzinha, nem que seja um fosforozinho, vamos ser recolhidos em colônias espirituais muito agradáveis, como o nosso lar, que é uma colônia de necessidade, de espíritos atrasados. Não podemos imaginar que conhecemos todo o mundo espiritual, as dimensões luminosas, pela leitura do nosso lar. Se André Luiz foi recolhido, suicídio inconsciente e levado ao nosso lar, todos nós, em esforço de evolução, pelo amor de Deus, tenhamos fé em Deus e em nós mesmos, e nas forças de amor que governam a terra, no auxílio espiritual dos nossos protetores, e façamos por merecer a cada dia um mundo melhor. Em Obsessão, Passe e Doutrinação, um livro lindo, ele traz o mesmo hino de amor e de otimismo numa outra visão. Ele fala no sentido da vida e diz: o sentido da vida é transcendência. O sentido da vida não é sofrer, se descabelar, não. O sentido da vida é evoluir moralmente. O sentido da vida é provocar a eclosão das luzes do perispírito. O sentido da vida é encontrar a felicidade nas coisas simples, no nascimento de uma rosa, no olhar um filho, um neto, no sorriso de um amigo. Está dentro do nosso coração a possibilidade de felicidade. Não vamos cortá-la através de complexos de culpas estéreis. E ele fala nas dimensões da vida, as dimensões luminosas, a beleza da terra, a oportunidade ímpar de estarmos reencarnados, mergulhados numa escola magnífica. Esses dias passeando por Portugal, esse país lindo, olhando o céu, ora azul, ora cinza, olhando o mar, os rios, eu me perguntava como Deus tem a capacidade de criar coisas belíssimas, obras de artes constantes, permitindo que todos nós, espíritos em desenvolvimento, consigamos o desenvolvimento que nos é necessário através do amor. Esta é a lição maior que aprendi com Herculano Pires. No passe, falando sobre o passe, ele mostra que o passe é de todos os tempos, que utilizamos as mãos porque começamos o nosso desenvolvimento na Terra usando as mãos. André Luiz mostra naquele livro lindo, Evolução em Dois Mundos, como o indivíduo vai desenvolvendo os órgãos necessários ao seu crescimento. E dessa forma, desenvolvemos as nossas mãos. No fim, eu vou recitar aquela poesia de Maria Dolores de novo sobre a importância das mãos. Podíamos, dizer Herculano, vibrar apenas amor, e fazemos isso. Vibramos, auxiliamos por nosso pensamento. Mas como acostumamos a usar as mãos desde o nosso desenvolvimento no reino nominal, fica mais fácil para todos nós expandirmos fluidos de fortificação, de cura, que unidos à energia dos espíritos superiores, agem como uma transfusão, através das mãos. E Herculano fala também sobre a importância do ambiente, da luminosidade, do apagar um pouco as luzes para a pessoa se concentrar. É toda uma ambiência espiritual que auxilia o indivíduo a se refazer, a conseguir aprender essa energia que está à nossa volta. Os livros se sucedem, não posso esquecer de falar sobre o respeito de Herculano à mulher, que é algo que fala muito alto ao meu coração. Na nossa casa, há 50 anos atrás, meio século, somos antigos, homens e mulheres eram tratados da mesma forma. Homens e mulheres, não fosse Herculano discípulo de Jesus, de Kardec, ou de Leon Denis, que adora as mulheres, homens e mulheres eram convocados ao estudo e ao crescimento espiritual. Lá em casa, aprendemos que o casamento é maravilhoso quando encontramos a pessoa certa, mas que a mulher precisa também, como dizia Jesus, aproveitar a boa parte do mundo, que é o estudo, o esclarecimento, o trabalho, é se tornar um elemento útil à coletividade. Esse amor de Herculano aparece com mais intensidade em Adão e Eva.
onde ele mostra uma Eva mais inteligente e esperta que Adão. Isso incomoda um pouco os machões. Tem um amigo meu que odiou Adão e Eva. Porque uma hora Adão olha para Eva e vê Eva falando, pensando, se movimentando, ele diz, não é possível. Às vezes parece que ela é mais inteligente do que eu. Aí Herculano diz que Adão sacode a cabeça violentamente para afastar aquela ideia, falou, não, não, é apenas uma impressão. O homem é mais inteligente. E ali ele vai mostrando a inteligência de Eva. Em Madalena, novamente, ele traz a mesma ideia. 3 preconceitos contra os quais ele luta. Madalena é mulher, judia e negra. 3 preconceitos que a sociedade tem contra a mulher, contra os judeus e contra o negro. E Herculano desmistifica, acaba com aquele preconceito, mostrando que Madalena, mulher judia e negra, era mais inteligente, era mais voltada a Jesus, lutava mais pelo seu desenvolvimento espiritual que o próprio homem amado, que era branco, não era judeu e não era negro. E através das palavras de Madalena, ele mostra uma mulher pensando muito melhor que o próprio homem, filosofando. E através de Madalena, ele apresenta os filósofos, o desenvolvimento filosófico, o pensamento dos filósofos. Um livro lindíssimo. Introdução, eu preciso tomar cuidado, que quando eu falo em Herculano, eu me entusiasmo e perco a noção do tempo. Introdução à filosofia espírita. Herculano começa pelos filósofos, mostrando Sócrates, Platão, os pontos de contato, e continua explicando desde a importância da formação do ego, das nossas dificuldades como conhecedores na Terra. Então, vou dar umas 2 pinceladas nesses 2 capítulos que me falaram mais alto o coração. Na formação do ego, Herculano explica que nós, vindo à Terra, ficamos num estado de perturbação, antes do nascimento, no útero da mãe, e algum tempo depois do nascimento, recém-nascidos. Perturbação que é necessária para nos utilizarmos de todas as nossas energias para a nova reencarnação. Somos, na verdade, homens novos, com novas possibilidades. E ali vamos formando o nosso ego. Mas para que isso ocorra definitivamente, diz Herculano, é necessário que o carinho e a disciplina envolvam o indivíduo. O indivíduo precisa ser educado. Aquela história que, há alguns anos atrás, aquela teoria terrível de que a criança podia, para se desenvolver, fazer o que quisesse, não combina com a disciplina do universo. Então é necessário educar, é necessário apresentar os horários, é necessário amar, é necessário impulsionar através do amor. E diz Herculano, é o amor da família que faz com que aquele indivíduo ainda fechado em si mesmo anseie por se abrir ao mundo. E faz com que ele consiga se abrir de tal forma que muitos se tornam árvores frondosas, oferecendo ao mundo os seus frutos, a beleza de suas flores coloridas, o seu perfume. Mas muitos, diz Herculano, os que não foram trabalhados, os que não foram amados, os que vêm com dificuldades maiores permanecem fechados, com o ego atrofiado, faminto, vazio, e se expressam nos defeitos que encontramos no mundo atual, na corrupção, no roubo, na crueldade, no desamor. E sempre que eu leio esse trecho, eu lembro do biólogo Piaget, que diz a mesma coisa. Sem amor, o indivíduo não cresce, não se desenvolve. É o vulto da mãe que o recém-nascido consegue divisar e que lhe provoca os maiores estímulos para o desenvolvimento do sistema nervoso. Esse livro é magnífico. E sobre as dificuldades de nos expressarmos de uma forma melhor no planeta Terra. Herculano diz, mas nós, conhecedores da Terra, acostumamos-nos com uma imagem mutilada. Nós achamos que somos só um corpo físico e a partir daí nos comportamos só como um corpo físico. E o que acontece? Desejamos apenas nascer, nos alimentarmos, reproduzirmos ou não e morrer, tanto quanto fazem os animais irracionais. A partir do momento em que aprendemos que somos espíritos divinos, centelhas divinas, o nosso comportamento será diferente na Terra. E conseguiremos, nos utilizando das nossas possibilidades de percepção,
a percepção é do espírito, diz Herculano, nos servimos dos dois instrumentos de trabalho, do corpo físico e do perispírito, para aprendermos melhor a realidade à nossa volta. E para encerrar, para a psicologia hoje e amanhã. No livro Para a Psicologia hoje e amanhã, Herculano fala nas nossas possibilidades paranormais, com fins didáticos apenas, porque no fim os dois se encontram, a mediunidade e a paranormalidade nos fenômenos teta. Fenômenos teta considerando a possibilidade de mentes extrafísicas agirem no mundo físico. Apenas com fins didáticos, paranormalidade é o que fazemos por nós mesmos, pela força de nosso pensamento, equilibrando o nosso corpo físico, plantando amor e alegria em nosso coração, encontrando recursos dentro de nós mesmos para nos expressarmos numa ambiência espiritual melhor ao que nos convém. Já diz o povo, tristezas não pagam dívidas. Então, nos educamos para a felicidade. E a nossa paranormalidade, a nossa força interior permite conseguirmos isto e muito mais, como dizia Jesus de Nazaré. Até curas. Bárbara Ivanova, o cálice dourado, russa, não é espírita, explica como o pensamento cura, transforma, modifica, ajuda. E também, através desse domínio do corpo físico, conseguimos um estado físico melhor para realizar as tarefas que nos são próprias. Paranormalidade é isso, tanto que a Gênese diz que Jesus não era médium. Consideramos mediunidade quando ligamos-nos ao plano espiritual. Somos instrumentos do plano espiritual. Kardec diz que todos somos médiuns, porque todos conseguimos essa ligação com o plano espiritual. Existe, Herculano escreve no livro Mediunidade, Vida e Comunicação, existe a mediunidade estática que todos possuímos e a dinâmica, que se expressa no compromisso mediúnico. E agora eu vou encerrar mesmo, ainda só mais um livro, Educação para a Morte. No livro Educação para a Morte, Herculano analisa o medo que nós temos da morte. E interessante que Luqueche, na vida dos caiapós, conta que os caiapós muitas vezes têm esse medo também. É um medo do desconhecido. Embora nasçamos e morramos e reencarnamos sempre, existe o medo do desconhecido, essa história terrível que tem que acabar no Espiritismo. O que será que eu vou encontrar? Eu sou tão inferior, vou ficar num grau, se desejar, fica mesmo. Se já vai mentalizando, desde já vai encontrar dificuldade. Não, estaremos unidos de mãos dadas. E Herculano diz que a doutrina espírita tem essa tarefa primordial de acabar com as nossas dúvidas sobre a grande viagem. Assim como com alegria vamos para um país estrangeiro, com alegria igual devemos ir para a grande viagem, para a grande passagem, que não é castigo, é lei natural, e que é a possibilidade de reencontro com amigos, que é as férias depois de um período de trabalho, que é o prêmio merecido por todos aqueles que trabalharam. Então nunca vi ninguém ir assustado, viajar, com medo, não. Mas na morte todo mundo muitas vezes parte assim. Para auxiliar-nos a lembrar, André Luiz Obreiros da Vida Eterna, onde ele conta 4 desencarnes. Apenas uma senhora protestante desencarna com tranquilidade. O espírito é prejudicado pelo pensamento dos seus parentes que não o deixam partir. O católico é prejudicado pelo medo do inferno. E outro senhor também não consegue outro senhor consegue. A protestante e um outro senhor espírita conseguem. Ela, já encarnada, larga o corpo físico por momentos e participa da vida espiritual. E o outro senhor também. Assim, Herculano Pires, quando escreveu esse livro, estava encarnado, ele dizia que tínhamos que nos preparar para a morte e se preparou. Tinha um amigo muito querido, o professor Anselmo Gomes, que também gostava de se preparar para a morte. E nós crianças adorávamos. O professor Anselmo Gomes era português, não sei de que cidade.
um professor maravilhoso. E ele contava as histórias deles e nós ficávamos em volta. Não perdíamos uma palestra do professor Anselmo Gomes. Ele era entusiasmado, de vez em quando batia no peito e fazia um barulho, e nós adorávamos. E ele dizia, estou me preparando para a morte. Todo dia saio dar uma volta e julgo-me desencarnado. Imagino que ninguém me veja. Um dia, numa dessas voltas, ele morreu atropelado. Ele se convenceu tanto de que estava morto que atravessou a rua e morreu. E Herculano dizia, mas está claro, o professor se preparou e depois ele se comunicou, estava muito bem. E ele disse que aquela preparação lhe valera muito, porque ele já nem chegava perto dos conhecidos, que ele sabia que não iam ver, e que ele caminhava como se estivesse no treinamento dele. E realmente, dizia Herculano, é preciso nos prepararmos para a grande viagem, para o reencontro com amigos, mas é preciso primeiro prepararmos a família, que senão vai estar a atormentar-nos, impedindo-nos de caminharmos com tranquilidade. E o professor foi tão bom que ele parte de repente. Eu lembro agora, depois eu analisei, que 5 meses antes ele foi treinando inconscientemente para a morte. O treinamento dele, ao contrário do professor, foi inconsciente. Ele cochilava com facilidade, jovem ainda, 65 anos, sentava na cadeira e cochilava. E naquela hora, hoje eu sei, ele entrava em desdobramento e ia treinando para a grande viagem. E foi a primeira vez que Herculano não cuidou do Natal. Pela primeira vez, 3 meses antes da morte, ele ficou não indiferente, mas mais apático. A mãe dizia, o pai está surdo. Falava, mãe, surdo ele não está, que ele ouve tudo que eu falo. Eu falei, porque também só falas em espiritismo. Herculano agora só se interessa por espiritismo. E não preparou o Natal, estava assim um pouco pálido, um pouco triste, um pouco cansado. Mas falava-se espiritismo, ele animava, se contava história, dava risada. Agora entendo que ele já estava partindo. O desligamento foi sendo feito ele bem, ele não ficou doente. Nesse dia eu estive lá à tarde, todas as tardes ia ver meu pai, amo esse espírito, amarei sempre, e estávamos conversando e começamos a lembrar de gente que partiu da morte. E o pai lembrou muito, ele adorava a sogra, a avó de Nina. E lembrou da avó, lembrou do avô que eu chamava de filho, lembrou do nono, tinha paixão pelo avô dele, o nono. E fomos lembrando, eu falei, pai, que esquisito, parece que o ar ficou tão leve que tem anjos, asas de anjos. Ele riu muito e falou, claro, atraímos os bons espíritos. E eu me despedi e fui pegar meus filhos na escola. À noite voltei, que era hora da reunião, girávamos em torno do pai. Era hora da reunião, voltei. Quando eu cheguei, minha tia, nem de longe, ela me chamou e levou-nos ao hospital onde estava a sua família. Ninguém da garagem, não havia alguém que soubesse da doença de Herculano. Todo mundo ali não podia saber, senão ia todo mundo para o hospital e a romaria atrapalharia a cura de Herculano. Enquanto estávamos lá, também nós felizes, esperando a cura. Daqui a pouco o pai vai estar aqui. Não sabíamos, como depois foi comprovado, que ele, carregado por meu cunhado, era umas 5 da tarde, quando ele foi para o hospital, não tinha ninguém, foi meu cunhado e um vizinho que o levaram, ele já entraram em processo de desencarne. E tivemos a notícia às 9h30 da noite. Às 9 horas houve uma comunicação lá na nossa casa espírita na garagem. E a primeira era de um espírito que dizia que era um amigo, o protetor de Herculano, e que chegara a hora da grande viagem, que a tarefa estava encerrada. Minha tia pegou e leu, porque ela sempre censura as comunicações, e falou, coitado do Mélio, tá louco, endoidou de vez, e pôs no bolso. Não contente, o doutor Puxan entrega a segunda, o Mélio. A segunda era do próprio Herculano. E a mensagem era assim, família querida, Virgínia, mas esposa do que esposo eu fui, porque a mãe que cuidava de toda a parte econômica. Aí ele dizia, não quero choro, quero café, não quero vela. Eu, professor do interior, estou feliz, agora sou alma. Aí abria parênteses e falava, alma não, espírito de verdade. E pedia que continuássemos alegres e encerrava pedindo à família, e família era todo mundo da casa espírita, era o universo. Herculano, a família era universal, embora amasse profundamente e demonstrasse sempre a sua família consanguínea. Mas ele dizia, peço que a família permaneça
no estudo e na divulgação do Espiritismo em sua verdadeira pureza, que eu estarei com vocês. E isso encheu nossa alma de luz. E sempre que eu vou a algum lugar fazer uma palestra, eu falei, pai, olha a promessa, hein? Eu vou ficar sem fiel a Kardec. Mas também é acessório, e que sozinhos não somos ninguém. E felizmente eles têm nos auxiliado. E só um fato que eu não posso esquecer, que me fala alto ao coração. Em todos os aniversários de casamento, Herculano queria uma prece, uma pequena comemoração, só nós, as crianças, as cunhadas, enquanto o avô era vivo, o avô, e ele pedia a Virgínia que fizesse um bolo e uma maionese, adorava a maionese. E a Virgínia fazia o bolo e ele subia. Hoje eu lembro tão lindo, na época achávamos normal. Primeiro com o cabelinho preto, depois foi branqueando, e era sempre o mesmo casalzinho de noivo. Ele ia lá, não sei de onde ele tirava do baú o casalzinho, e descia feliz e punha no meio do bolo. E o noivinho, com o tempo, foi gastando o nariz, mas ele não trocava noivo. Da noivinha, ele tiraram o véu, porque eles casaram no civil. Rodeávamos a mesa e ele fazia uma prece linda, como eu nunca ouvi, agradecendo a Deus, a esposa e a família. E eu lembro que eu ficava toda orgulhosa, porque eu fazia parte daquela família. Eu falava, puxa, como o pai agradece nós estarmos aqui ajudando. E ele dizia que nós os ajudamos. Então é exatamente conduta espírita. A vida de Herculano Pires, para mim, é um exemplo. Um exemplo de vivência espírita, um exemplo de conduta espírita, de amor, de alegria, de respeito ao próximo, de dedicação à família, de respeito e expressão de pequenas sensibilidades. Adorava escrever poesias, escreveu-nos muitas poesias, era aniversário, ele presenteava com uma poesia, comprava um pequeno mimo em aniversários ou Natal, ele que comprava os presentes das crianças junto com Virgínia, e quando ia os dois era gozado, porque Virgínia queria comprar bolsa, vestida, sapato, e Herculano só queria brincos, pulseiras, taças de cristal. Então, um casal magnífico que viveu à luz de Jesus de Nazaré. Mas a vida de Herculano Pires é um convite, que para mim é o convite espírita. A alegria, ao estímulo, ao trabalho e à fé. A confiança em nós mesmos como frutos divinos e a confiança num Pai de amor que nos ama infinitamente e nos criou para a felicidade, para a alegria, para a expansão das nossas possibilidades luminosas. Eu me permito hoje enviar meu pensamento de amor e gratidão a esse grande espírito que amo com todas as forças do meu coração, José Herculano Pires. Se desejarem fazer alguma pergunta, Luísa Pires, faça a pergunta. Professora, tinha prometido durante a palestra que recitaria uma poesia. Desculpe ter lembrado. Eu vou recitar de Maria Dolores porque me faz muito bem ao coração e é um pedido que nós fizemos a Jesus e não podemos esquecer. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresente aquelas que não vejo, eis temor o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como trazes as tuas. Quanta ilusão quando eu me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te segurança e alegria, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer terra e lama, vento e bruma, esperando milagres de colheita sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho estiver na terra entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos.
Não me des tempo para lastimar-me, que eu veja tão somente a luz com que me acenes. Dá que eu seja contigo onde estiveres uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destino e sem nome que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos surpreender-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleio. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos travos da incompreensão que me rodeia, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro estar contigo longe das minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como traz as tuas. Eu gostaria de perguntar o seguinte. Como a nossa irmã, digamos, está dentro da área da deficiência mental e deficiência física, que trabalha com crianças, penso eu, como fazer essa integração melhor dessas crianças dentro do centro espírita? Eu trabalho especificamente com deficiências motoras com sequelas mentais, mas muitas vezes são muito inteligentes. Por exemplo, eu especializei em trabalhar com computador para deficientes motores. E eles me dão baile no computador. Eu só ganho pela rapidez, porque pela capacidade de criar, eles estão em melhores condições. E é um trabalho muito gostoso de integração. Quando eles são pequenos, eles ficam até a 4ª série primária no setor escolar. O meu setor é outro, é psicopedagogia. Só chegam até nós os que têm dificuldades maiores. Por exemplo, um jovem de 18 anos que foi atropelado e esqueceu tudo, está com dificuldades de aprendizagem, vem até nós. Um senhor, um juiz de 50 anos, que teve um problema circulatório e também se perdeu, está agressivo, vem até nós para ver se algo pode ser retomado. E para esses indivíduos, o Espiritismo tem muito a oferecer. E nós fazemos com eles a prece, sem falar em religião, nem espírita, nem nenhuma outra. Mas fazemos a prece, ensinamos aquele descanso com música clássica, mentalização de luzes. Para as crianças, quando eles completam a 4ª série, vão para as escolas normais, lá fora. Muitas vezes voltam até nós, porque são lentos, porque tem problema para falar, às vezes a voz ninguém consegue entender, mas eles são muito inteligentes, falta à nossa sociedade a capacidade de apoiá-los, verificando quais as facilidades que eles possuem e onde muitas vezes as áreas nas quais eles nos superam. A integração depende da aceitação da educação de toda a sociedade. Ainda é difícil, ainda é lenta, mas se fará. À medida que eu falo para os meus pacientes, para os meus amigos, eu falo, cada um de vocês é responsável por essa integração completa, mostrando o quanto vocês são normais. As piores deficiências são as morais, que causam problemas vários. As deficiências físicas são superáveis. Então é um trabalho nosso, da sociedade, principalmente deles, pioneiros e sofredores, em fazer a sociedade amar o diferente, que o diferente é sempre execrável em nossa sociedade. Eu li no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, quando nós temos uma reencarnação que evitamos de ter ou criar filhos, teremos que ver numa outra para ter, por exemplo, o dobro. Foi o que eu percebi. Será que é assim ou será que eu não compreendi bem? Tem em Leis Morais, lei de reprodução. É belíssima essa lei. E diz assim:
interferir, impedir a reprodução com fins de sensualidade está errado, com fins de sensualidade. Mas isso não quer dizer que cada mulher deva ter todos os filhos que vierem, porque isso faz os coelhos e gatos que não são responsáveis por seus filhos. Mas nessa mesma lei de reprodução está assim: o homem obra com conhecimento de causa. Então, há que planejar para ter os filhos que possa educar. Porque será perguntado: o que fizeste da criança que te foi confiada? E sobre os que não têm possibilidade de ter filho, não se casam, como Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Não tem importância alguma. Escolheram uma causa nobre e escolheram por filhos todos os da Terra, todos os indivíduos da Terra. E assim fizeram Allan Kardec e Amélie Boudet. Então, o fato de ter filhos ou não ter filhos não é apenas uma opção, mas é, sobretudo, conscientização de responsabilidade e opção nesta ou na outra encarnação. Pode-se escolher se vamos ter apenas os filhos do coração, os filhos do útero, os filhos do mundo. O importante é amar, trabalhar e servir, e não nos fecharmos impedindo a organização melhor do planeta Terra. O nome de Jesus de Nazaré, para impor a sua doutrina, impor, não divulgar, criou inimigos. Eu tinha curiosidade de saber se o professor Eduardo Pires, ao divulgar também a doutrina, se um pouco dificuldade nesse aspecto. Obrigada que você me lembrou de um livro, Na Hora do Testemunho, que ele conta os problemas quando exatamente ele se dispôs a lutar contra a adulteração do Evangelho. Como foi esse episódio? Publicaram, na época eram uns outros dirigentes que estavam na FESP, Federação Espírita de São Paulo, e publicaram o Evangelho adulterado. Pegaram o Evangelho segundo o Espiritismo, as palavras de Jesus, e cancelavam trechos, modificavam palavras, colocavam sinônimos e julgaram os donos do Evangelho maiores que Kardec. Herculano, o dia que leu esse Evangelho, não dormiu a noite toda e falou: literariamente falando, não existe o direito de modificar a obra de um escritor. Isso é impossível, é ignorância. E doutrinariamente falando, é um erro maior ainda. E ele foi lutar contra essa adulteração, dizendo à FESP que tinha que recolher os evangelhos. Não quiseram recolhê-los. Aí ele iniciou uma luta no início solitária, através de artigos, através de palestras, convocando a todos que sustassem o Evangelho, que proibissem, porque depois eles iriam usar o mesmo modo de ação com a Gênese de Allan Kardec e o Livro dos Médiuns, e acabar com a doutrina. Aí Herculano, eles falavam: não adianta, não vai ter jeito, ele não tem dinheiro e nós temos. Sem dinheiro, com a ajuda de Herculano falava: se eu estiver com Jesus, eu venço. A vitória não é minha, eu não sou nada, a vitória é de Jesus, o respeito às suas palavras. E ele publicou várias vezes o jornal A Mensagem, esclarecendo, e muita gente lhe deu apoio, mas alguns custaram muito. Amigos pararam de ir na reunião a qual comparecia, voltaram as costas a Herculano. Seu próprio médico o abandonou e nunca mais apareceu para lhe tirar a pressão. Ele dizia que o Herculano não podia ficar 2 dias sem tirar, ver se a pressão havia subido, e vinha. Nunca mais veio, quer dizer, depois ele quis voltar, Virgínia não deixou mais. Julgou-o inapto para a tarefa. E finalmente, aí Herculano falava para o Chico: Chico, dizem que você é o responsável, eu sei que não é, mas você precisa dizer, Chico, nós temos que ter firmeza. Jesus seja o meu sim, sim, meu não, não. Aí o Chico falou: está certo, professor, eu vou dizer. E disse. Aí o Chico falou: professor, não é suficiente, vamos publicar um livro contando todo o acontecimento para servir de alerta, para ninguém mais mexer nas obras da codificação. E ele mandou o material dele, Herculano pegou o material e ia sair o livro Na Hora do Testemunho. Mas o Chico estava aflito, escrevia, telefonava: professor, o livro já está saindo. Eu falei: pai, coitado do Chico, corra com esse livro que o Chico vai desencarnar. Não era o Chico, era Herculano que ia desencarnar, por isso que o Chico estava aflito. E finalmente o livro saiu, um livro belíssimo, onde ele fala sobre os vendilhões do templo, que no tempo e no espaço já agiram de forma errada com
Jesus de Nazaré. E ele fala sobre uma ceia dos cardeais, onde esses indivíduos que adulteraram o Evangelho estariam repetindo o passado e novamente adulterando, mutilando de acordo com os seus interesses. O livro é belíssimo e depois do apoio dos Chico, os amigos, entre aspas, que haviam ido embora, começaram a voltar. Herculano perdoava, mas a Virgínia ficava tem uma escada para entrar na nossa casa, ela ficava ali em cima e falava, você não entra não. Você caluniou Herculano, ele não merece isso, ele é impecável nessa encarnação. Você não tem o merecimento de visitar Herculano. Só muito mais tarde ela foi perdoando. Mas no outro dia eu chorei de rir, ela é muito gozada, minha mãe. Ela foi no enterro e esse médico que era de Herculano, que quis voltar, ela falou, você não está apto a ser médico de Herculano. Um bom médico nunca abandona o seu cliente, não me serves mais. E o pai falava, Virgínia, pelo amor de Deus, coitado, é um moço. Ela falava, não, já ele tem que aprender, para mais tarde não repetir a dose. E ela agora conversa com ele, brinca, mas foi no enterro, ele falou, ô dona Virgínia, vou lhe dar uma carona. Ela falou, muito obrigada, tenho amigos que me ofereceram uma carona. Dona Mãe é divina no seu modo de ser. Mas Herculano e muitas pessoas, no caso do corpo fluídico de Jesus também, que a Febe dizia que Jesus tinha um corpo fluídico, que o leite era desviado, Herculano apareceu e disse, não, Jesus disse que não vim contrariar a lei, isso é besteira. Cientificamente falando, ele teve um corpo de carne, como diz a Gênesis, em tudo igual aos nossos, também granjou os inimigos, mas não ligou. Ele falava, eu não estou na terra para agradar os homens, eu não sou nada, mas o pouco que eu sei eu coloco a serviço de Jesus, sou instrumento de Jesus, e nesta encarnação não quero fazer nada errado contra Jesus. E depois, durante muito tempo, havia incompreensões, muito amor, mas muita incompreensão. Agora, com o passar dos anos, o amor se tornou maior e hoje Herculano é quase endeusado. É congresso aqui, congresso ali, às vezes mutilo a palavra dele, tudo bem, mas ele é muito amado hoje no Brasil e fiquei feliz de saber o senti-lo tão amado em Portugal. É um espírito que merece todo esse amor e trabalhou para isso. Eu, o conhecimento do professor Herculano Pires, sei que ele sustentou toda essa luta para que a pureza da doutrina fosse preservada ao longo dos tempos, inclusive sobre as obras dos Evangelhos, quatro Evangelhos de Rustam, as obras de Ramati, que muitos quiseram, portanto, adotar essas obras, portanto, conhecendo a doutrina espírita. Aquilo que eu pergunto é se neste momento, com o desaparecimento, portanto, da terra do professor Herculano Pires, se nós não corremos o risco, portanto, mesmo como o professor Herculano Pires nos dizia, muitas vezes os principais adversários estavam dentro da doutrina. Se não corremos o risco de determinados movimentos virem a adulterar no futuro da doutrina espírita. Corremos mesmo. Mas por isso temos que permanecer unidos em equipe, orando e vigiando. Há pouco tempo surgiu no Brasil um movimento terrível, encabeçado por Jaci Regis, que eu ainda considero amigo, só que ele não me cumprimenta mais, não posso fazer nada. Outro dia nos encontramos e eu fui feliz, abraçá-lo e ele virou, mas ainda deu tempo de eu bater nas costas dele. E ele surgiu com a ideia de que o espiritismo não era religião, e isso é terrível. Por quê? Porque ele tiraria, um grupo grande de santos, o José Rodrigues, o irmão dele, Egídio Regis, um grupo grande, tem um menino lá, Carlos, esse eu não sei o sobrenome, o Ciro Pironde, todos eles. Eram pessoas excelentes, pensavam tão bem, escreviam tão bem, de repente caíram numa perturbação e eles caminhavam unidos, pareciam ex-cardeais, assim, sujeitos sombrios, soldados. E eles surgiram, queriam tirar da doutrina, olha se é possível, a ação das trevas, Jesus, porque eles diziam que Jesus aliena o homem e atrapalha o homem. O Evangelho segundo o Espiritismo, que também é um livro alienante, e a prece, que é ritual. Quando a prece é um ato científico da mais alta qualidade, é ligação da criatura com o Criador, é um agradecimento, é um reconhecimento, é um sinal de inteligência. E esse movimento foi terrível. Infelizmente, Herculano partira, mas deixaram os seus livros aí. Deixaram a Agonia das Religiões, onde ele diz que o Espiritismo é a religião.
O Espírito e o Tempo tem um capítulo, o Triângulo Divino. Um trabalho muito bonito para o anuário de Espiritismo. Então, Herculano deixou todo o seu trabalho, mas assim mesmo a luta foi grande e nós tivemos que nos unir em equipe, porque não existe mais alguém com autoridade moral e intelectual de Herculano Pires. Formamos um grupo na USE, trabalhamos várias vezes juntos, eu, o Nestor Mazotti, o Alfredo Roberto, o Altivo Ferreira. Uma vez fomos eu, o Nestor Mazotti e o Alfredo fazendo palestra pelo interior, mostrando que Espiritismo é religião. E finalmente o apoio chegou e eu dizia para o pessoal da USP, não é falta de caridade, mas é uma laranja estragada que está contaminando os jovens. E a gente viajava, já ninguém fazia prece. Eu falava na Bahia, mas por que não se faz prece? Se quiser, faças tu. Fazer prece? Atrasado. Eu falava, então sou atrasada, vou fazer prece. Um dia eu, o Raul Teixeira e a Sueli Calda-Chuber, nós três exigimos a prece, fizemos a prece e falamos sobre o valor da prece. Desde esse dia eu não fui convidada para ir nesse congresso, ótimo, porque a prece fala alto ao meu coração. Então são movimentos perigosos que parecem uma tolice. Ah, não é religião, é moralidade? Sim, mas aí eles tirariam a força moral, a ligação com o plano espiritual superior. Introduzem cromoterapia, cristais, TCI, TVP, fora da casa espírita, que criem o que quiserem, não temos nada com isso. Criem lá os seus centros de cura, o que quiserem, acupuntura, mas dentro da casa espírita existe uma estrutura organizada por Kardec, assessorada pela equipe do Espírito da Verdade, que não podemos mexer. Felizmente, o Gasparetto, quando houve uma mudança na sua cabeça, no seu modo de pensar, ele saiu da casa espírita e criou. Não é mais espírita, graças a Deus. É centro de estudos científicos, muita honestidade. Está lá onde ele considera mais importante que Jesus, o Evangelho, e as ideias dele. Tudo bem. E o Valdo Vieira, nosso querido Valdo Vieira, também, no começo ele andava no espiritismo. Aí ele começou a dizer que o pior tempo da vida dele fora com Chico, que o Evangelho atrasara a vida dele. Aí eu falei, Valdo, sai da casa espírita e funda seu centro filosófico. Foi o que ele fez. Também muito honesto, um irmão muito querido, fica lá. Só que o meio espírita vai lá e atrás para ouvi-lo falar mal de Kardec, de Chico e do espiritismo. Mas aí o problema é no meio espírita. Então temos que andar orando, vigiando e humildemente sabendo se precisamos nos atualizar em Kardec. Que, como diz Bezerra de Menezes em Chico Bezerra de você, não entendemos o Cristo, não o praticamos. Não entendemos Kardec, não o praticamos. Como falar em superação? Há que estudar. E que Herculano nos ampare. Na constituição de equipes, aqui em Portugal você já tem que formar uma equipe, que logo é capaz que venham os novidadeiros do Brasil, se é que já não vieram, tentar introduzir seus enxertos malucos. Aqui, impedidos. Cabe-me agradecer do coração, muito sinceramente, ao Centro Espírita Perdão e Caridade ter-nos proporcionado esta tarde a nossa divinidade, Luísa Pires, que nos deliciou e instruiu, falando de uma figura tão respeitada, tão digna, tão exemplar, como foi e continua a ser José Herculano Pires. Do coração, muito obrigado, Ramires, meu irmão, obrigadíssimo, Heloísa, minha querida irmã. O Ramires, em nome do Perdão e Caridade, sem esquecermos que está assinados companheiros de sempre. O nosso histórico princípio. Só também agradecer. Obrigado, meu irmão. Não fizemos mais que o nosso dever, como espíritas, como criados, portanto, de motivação, fazer aqui a nossa primeira, Era importante ela aqui viesse, conhecer esta casa, conhecer os membros da casa, e enfim, conferir-se aqui esta palestra. É importantíssimo. Ouvimos falar do professor Heloísa Pires, nós que só conhecemos através de cassetes, de toda a sua obra. Era importante conhecê-la também pessoalmente,
e nada como trazer a cá. Portanto, foi uma grande alegria da nossa parte, sendo espírita pela caridade. Eu, portanto, representando todas as pessoas do centro, com uma grande amizade, com uma grande alegria, que conseguimos, portanto, com a nossa professora Cátia. Era para ter sido mais cedo, só agora foi possível. Essas coisas não sempre o que nós queremos, mas sim como Deus quer. E finalmente, portanto, ela está connosco, esteve connosco, está a partida, temos saudade, mas enfim, portanto, a todos, muito obrigado. João Xavier, obrigado. Eu queria agradecer a todos a atenção, o carinho com que me ouviram, sentir-me em casa, a vontade de me levar a passear, a todos, mas ao Albertina, a mim, ao senhor Ramiro, a Igalina, ao senhor Vicínio, a Isabel, a Julieta, são tantos que eu passaria dias falando, ao João Xavier, ao senhor Rosa, a todos, e lembrarmos, o Herculano falava que nós espíritas devíamos dizer todas as manhãs, irmão, lembra-te da morte, para lembrarmos da importância dessa existência e sua brevidade. E eu gosto de lembrar que aqui, ou no além, em qualquer lado, estaremos sempre unidos por lei de afinidade. Somos todos filhos de um mesmo Pai e desejamos a mesma coisa, o crescimento espiritual. Muito obrigada a todos vocês. Eu os amo muito.